E aí pessoal, bom demais? Sejam muito bem-vindos ao canal iCalculei. Meu nome é Vinícius. Hoje a gente vai estar continuando da onde a gente tinha parado. Como assim, professor? Vem cá, confere aqui comigo onde a gente estava e até onde a gente vai hoje, beleza? Então, nós estávamos falando de números inteiros. E aí a gente falou que eles vieram, né, da seguinte expressão, né? Que eu tinha 2 e queria retirar 7 deles, né? Então como é que a gente fazia isso, né? Então eu dei o exemplo de temperaturas abaixo de zero, onde a gente consegue expressar números negativos. E outro exemplo também são saldos bancários negativos. Também temos saldo de gols negativos, né? Que a gente deu exemplo lá do Internacional, né? Também falamos da importância da reta numérica, né? Sobre o termo, sobre conceitos de simetria, direção de crescente, decrescente, né? E é isso aí. E aí a gente finalizou essa aula, beleza? Então eu vou só riscar aqui, ó. A gente já falou desses 3 temas, tá? E hoje nossa aula é sobre operações básicas com os números inteiros e módulo dos números inteiros, beleza? Então, pessoal, chega de enrolação e bora pro vídeo! Então temos aqui as 4 operações básicas, tá? Adição, subtração, divisão, multiplicação. Professor, nessa ordem? Não necessariamente nessa ordem, mas são essas 4, tá? E aí eu fiz uma tabelinha que resume muito bem o que a gente vai falar sobre essas 4 operações, tá bom? Professor, nem sei ler tabela. Então, meu caro, você vai aprender agora, é muito tranquilo, tá? Olha só, a tabela ela é subdividida, ou seja, ela é dividida em linhas, tá? Então aqui ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 linhas, tá bom? E quantas colunas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, tá bom? Então, esse aqui é o que está dentro da tabela. E aqui a gente tem nessa aba aqui, né, nessa outra linha e nessa coluna, os títulos, tá? Então, ó, aqui a gente pode ler número 1, número 2 e o resultado, tá? E aqui a gente colocou propriedades da adição, tá? Então, como é que a gente vai ler essa tabela? Eu tenho um número e 2 números. E aqui no meio, as operações que estão sendo realizadas entre eles, né? Então, como a gente está falando de adição, a gente está sempre somando 2 números entre si, combinado? Então, qual número que é esse, professor? Então, no caso aqui, eu não coloquei nenhum número, porque eu só estava querendo estudar o sinal, tá? Então, pode ser, por exemplo, 3 mais 2 dá um número 5. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que se eu tenho um número positivo mais um número positivo, né? Olha, eu tenho um número positivo mais um outro número positivo e estou somando eles, o resultado da conta é um número positivo, tá? Ah, professor, estou começando a entender. Então vamos para a segunda linha. Ó, eu tenho um número positivo mais um número negativo. Aí o que está dizendo? Pode ser mais ou menos. Então, aí eu já te digo, você tem que olhar o que? Você tem que olhar os números, tá? Os 2 números que estão sendo somados. Só os 2 números, esquece o sinal por enquanto. Qual dos 2 números é o maior, tá? Então vamos supor aqui, vamos colocar números, tá? Então estou com 10 e, por exemplo, 3. Então qual dos 2 números é maior? O 10 ou o 3, tá? Você tem que olhar isso. Ah, professor, é o 10, tá? Então já que é o 10, o número, né, o resultado dessa conta vai ser um número positivo, tá? Porque o sinal que acompanha o maior número é o sinal que vai dar o resultado da conta também, tá? Então, como o maior número é o 10, o sinal que acompanha ele é o positivo. Então, ele vai dar o resultado da conta também, tá? E aí, no caso aqui, vai ser mais 7, né? Você faz a conta normal. 10 menos 3 é 7, tá? Combinado? Ah, professor, tô entendendo. Então, ó, vamos fazer aqui mais um, ó. 7 menos 7 mais, por exemplo, menos 2. Aqui que ele tá falando que menos mais menos, o resultado é menos, tá? Então, ó, no caso vai dar menos 7 menos 2, menos 9. Combinado? Você faz a soma normal. E também quando a gente tem sinais diferentes, né? Que foi o segundo caso aqui, ó, a gente teve um mais 10, né, mais 10 menos 3, né? Por exemplo, se a gente tiver aqui menos 10 mais 2, tá? Vai depender também, igual eu falei,
do tipo, né, do tipo não, mentira, do sinal que acompanha o maior número, né? Então, no caso aqui, quem está ganhando, né, vamos falar assim, quem está ganhando é o menos 10. Então, o resultado dessa conta é menos 8. Beleza? Você faz a subtração normal, combinado? E na subtração é o mesmo caso da adição, tá, pessoal? Você tem que acompanhar, ó, se eu estou subtraindo dois números, tá? Então, por exemplo, 7 menos 2, tá? O resultado da conta é um número positivo, combinado? Então, por exemplo, 6 menos 4, tá? Vai ser, nesse caso aqui vai trocar o sinal, né? Então vai ser mais 8. Olha, pessoal, não estou entendendo. Olha, um jeito fácil e muito simples da gente conferir essa conta é como? Vocês não precisam acreditar em mim. Eu preciso que, na verdade, vocês não acreditem em mim. Eu quero que vocês tentem, entendeu? Então, mais 6. Aqui a gente pode trocar o sinal, tá vendo? Nessa teclazinha aqui. Então, quando não tem nada, é positivo. Então, mais 6 menos 4. Só que o 4 é negativo também. É o mais 10. Né? No caso, eu fiz a conta até errada. Beleza? Porque esse menos, com esse menos, ele vai inverter o sinal. Então, menos com menos dá mais, tá? Então, vai dar mais 10, beleza? Aqui também é uma pegadinha. Ó, 10, por exemplo, menos 2. Então, 10, menos 10, menos com menos vai dar mais 2. Então, menos 10 mais 2 vai dar menos 8. Olha, pessoal, será? Ó, 10 menos 2 menos, tá vendo? Ó, menos 10 menos, ao menos aqui, menos 2. Menos 8, beleza? Agora eu não errei não. E aí, a calculadora te ajuda a compreender esses conceitos, tá? Então, você tem que fazer igual eu fiz aqui devagarzinho, né? Então, ó, menos 10 menos 2. Aí, ok. Para você ganhar confiança e segurança no que você está entendendo e no que você está executando, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. E aí, também, ó, eu tenho um número negativo menos um número positivo. O resultado pode ser positivo ou negativo, depende de quem está acompanhando, né, o sinal, qual o sinal está acompanhando o maior número, combinado? Você tem que sempre analisar isso, beleza? E se tiver menos com menos, vira mais, né? Foi o caso desses dois aqui, exemplos, combinado? Então, vamos para a próxima propriedade. Nós temos aqui a divisão. Pessoal, antes da gente começar aqui, falar das propriedades da divisão, eu gostaria de falar o seguinte. Tira um print dessa tela, tá? Pra você ficar guardado com ela aí. E depois você passa ela pro caderno, tá bom? A ideia de criar uma tabela é justamente essa, para poder ter muita informação em uma fotinha só, entendeu? Você tira o print aí, tá? Pode tirar um print aí antes da gente preencher com alguns números e depois também com os números preenchidos para você treinar e fazer em casa, tá bom? E eu acho que isso aí vai te dar confiança mesmo, né? Você digitar os números lá. Primeiro tenta fazer, né? Tô colocando aqui númerozinhos bem simples pra gente fazer até de cabeça. Apesar de eu ter errado uma ali, né? Mas faz parte. Porque esses conceitos, às vezes a gente confunde mesmo, tá? Não tem problema nenhum em errar, não tem vergonha nenhuma. O que não pode errar é na prova, tá, pessoal? Aqui a gente pode errar tranquilo, tá? Só você em casa aí comigo. Nossa, aqui, meu filho, vão errar mesmo, tá bom? Mas na hora da prova não, pessoal. Na hora da prova você já tem que chegar lá treinadinho, tá? E eu te garanto que se você for pra prova de matemática treinadinho, cara, você faz essa prova em 20 minutos, tira total de tão bobo que é esses conceitos aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, chega de papo de psicologia e vamos lá. Olha, já tirou o print, né? Então, beleza. Vamos preencher aqui, ó. O que tá falando aqui, ó? Divisão. Se eu tenho um número positivo dividido por um número positivo, o resultado é um número positivo. Então, por exemplo, 4, né? Vamos manter os números pares aqui. 4 dividido por 2 vai dar um número 3. Beleza? Essa foi bem fácil, pessoal. Essa foi mesmo. Aí tá falando, se eu tenho um número negativo dividido por um número negativo, o sinal é positivo, tá? Então vamos fazer menos 8 dividido por menos 2. Então o resultado tem que dar mais 4. Ah, será que é isso mesmo? Vamos conferir, pessoal. 8
menos divide 2 menos, ok. Então, ó, menos 8 dividido por menos 2, o resultado dá mais 4. Não, tá certo, beleza. Quando é menos com menos, o sinal trocou, virou mais. E aqui, ó, quando os sinais são diferentes, né, o resultado é menos, tá? Sinais iguais, pode anotar isso aí que vai ajudar, tá, pessoal? Ó, sinais iguais, o resultado é positivo, tá? Menos com menos dá mais, mais com mais dá mais. E agora, sinais diferentes, tá? Dá sempre negativo, combinado? Então, ó, menos 10 dividido por... vamos pôr um outro diferente. Menos 15 dividido por 3, tá? O resultado é menos 5, tá? E mais 20 dividido por menos 4. E o resultado dá menos 5. Vamos conferir essas duas? Ó, 15 menos divide por 3. Menos 5, beleza? Agora 20 positivo, não precisa pôr o sinal. Divide por 4 menos 5. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Agora eu vou deixar aí, vou até colocar aqui, ó, ficar grandão pra você tirar o print aí, pra depois você treinar em casa aí, faz na mão, troca os números, entendeu? Repete aí, pra você ganhar confiança de como que essas propriedades funcionam, né? Beleza? Então, a multiplicação tá aí também agora nessa tabela, tá bom? E ela fala o seguinte, ó, mesma coisa da divisão. Sinais positivos, né? Sinais iguais, o resultado é positivo, tá? Sinais diferentes, o resultado da conta é negativo, combinado? Então vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, tá? E menos 3 vezes 4 dá menos 12. E, por exemplo, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Combinado? Então, ó, 2 vezes 3, 6. O primeiro, todo mundo positivo. Então, 2 positivo, 3 positivo. Resultado da conta, positivo. Então, 4 menos vezes 2 menos. Ó, sinais iguais. O resultado da conta é positivo. Beleza? Então, menos 3 menos, né? 3 menos vezes 4. Então, vezes 4. Sinais diferentes, resultado da conta, menos 12. 2 positivo vezes 3 negativo, vezes 3 negativo. Sinais diferentes, resultado da conta, negativo. Beleza? Então, como eu disse, tirava um print antes, não sei se deu tempo, mas vocês são espertos aí, deve ter tirado, né? E agora eu tiro um print do resultado das contas, e aí vocês ficam com esse material aí, e eu sugiro vocês reescreverem ele no caderno, tá? Para poder, porque a gente reescrever no caderno, pessoal, a gente tá fazendo mais ações para o nosso cérebro gravar esse conteúdo, tá? Então, se você vê, você aprende, se você escreve, você aprende mais um pouquinho, se você escuta, você aprende também. Então, quanto mais ações você for fazendo, mais você vai ganhando confiança e mais o seu cérebro vai entendendo. E se você ensina, que é o caso que eu tô fazendo aqui, você aprende assim absurdamente muito mais, tá? Então, se você quiser pegar um coleguinha aí e falar com ele, olha, o vídeo é assim, o vídeo ensina assim, explica assim, faz assim, você vai ver o tanto que você vai aprender, tá? Não tô brincando não, é papo de psicologia, mas é de verdade mesmo, tá? Então, aqui eu só resumi, né? Eu também joguei alguns exemplos aí, que são diferentes dos de lá, mas aqui eu só queria detalhar a seguinte frase, né? Na operação de soma ou adição, nós devemos ficar atento ao sinal do maior número, né? Pois o sinal dele é quem vai ganhar, né? E vai dar o resultado da conta, né? Então, ó, o sinal do menos 10 aqui é negativo, então ele ganhou. Então, o resultado da conta é menos 7. Aí, o 5 é o maior número, então, né? E assim por diante. Na subtração é o mesmo esquema, tá? Tem que ficar atento ao sinal do maior número, combinado? E na divisão, ó, funciona da seguinte forma: sinais iguais, o resultado é positivo. Se os sinais forem diferentes, o resultado da conta é negativo. Combinado? A gente já tinha falado isso, só estou reforçando mais uma vez para o seu cérebro ir gravando essas informações, tá?
E na multiplicação, tá? É da mesma forma. Então, pessoal, por fim, nós temos aqui, né, o último tópico do que a gente vai comentar nesse vídeo é módulo de um número inteiro, beleza? E o que é o módulo de um número inteiro, pessoal? O módulo de um número inteiro pode ser compreendido como a distância de um número até a origem, tá bom? Vamos entender isso melhor aqui utilizando a nossa reta numérica, combinado? Então, módulo, pessoal, antes de mais nada, ele é expresso matematicamente com essas duas barrinhas, tá? No meio dele aqui, tá? Então, como é que a gente lê esse aqui, ó? É o módulo do número 2, tá? O módulo número 2 é igual a 2, tá? Então, vamos entender por que é igual ao número 2. A gente vai, né, para ajudar a gente a entender o que? É a distância de um número até a origem, tá? A gente vai usar essa frase. Então, ó, tá o número 2 aqui, tá? E o módulo é a distância. Então, ó, vão dar 1, 2. É a distância que o 2 está da origem, tá? A gente falou lá no outro vídeo que quando a gente fala mais 2, a gente já sabe mentalmente ali na reta, né, numérica onde esse número se encontra, né? Se é no lado, vamos falar positivo, ou se é no lado negativo da reta numérica, beleza? Então, por isso que a gente também introduziu a reta numérica anteriormente, né? Porque a gente já sabia que ela ia servir aqui para poder falar sobre o módulo do número inteiro, beleza? Então, beleza, a gente já determinou qual que é o módulo do número 2. E aqui a gente vê que o módulo do número menos 2 também é igual a 2. Porque a distância está aqui, ó. Tá? É a mesma distância, anda 1, anda 2, beleza? E também, né, já aproveitando de falar essa coisa, a gente sabe que o número 2 e o menos 2 são opostos, né? Como assim, professor? O que é opostos? Qual é o significado de opostos? Vou te falar aqui agora. Significa o quê? Significa dizer que o 2 e o menos 2, eles estão à mesma distância da origem, tá? Então isso significa dizer que eles são opostos. Ou seja, em outras palavras, o módulo deles é igual, combinado? Porque como a gente acabou de ver aqui, ó, o módulo de menos 2 é 2 e o módulo de 2 também é 2, né? Porque a gente viu que os dois estão, né, os dois números estão a 2 unidades de distância da origem, combinado? Isso significa dizer que eles são opostos entre si. Mesmo caso aqui, o menos 1 com 1 e o menos 3 com 3, tá? São outros exemplos aí de números opostos entre si, combinado? Então era isso aí que eu tinha para passar, pessoal. Acredito que tem muito conteúdo aí que dá para vocês estudarem, tá? Principalmente lá com aquelas tabelinhas que a gente fez o estudo de sinal para os 4 tipos de operações, né? Lembrando, adição, subtração, divisão e multiplicação, combinado? Então já tem muito material aí para vocês estudarem e revisarem, e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder elas, tá joia? E é isso aí. Desejo aí uma boa semana para todo mundo. Fique com Deus, um abração e é nóis. Até o próximo vídeo.